O texto da mensagem de hoje está ali no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. E eu entendo que Isaías, quando foi chamado, apesar de sentir o peso da responsabilidade, de pensar até mesmo que ia morrer, porque Deus havia manifestado sua glória a ele, eu vejo que no verso 8, ele apresenta-se a si mesmo diante do Senhor, e ele quis dizer o que as palavras dessa poesia disse. Ele disse: Senhor, escreve em mim. Isaías 6, capítulo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, Isaías vivia num tempo complicado. Os assírios estavam dominando as nações ao redor e se aproximavam de Israel. Isaías sabia que o juízo iminente de Deus vinha sobre a igreja da época, que era a nação de Israel. E ele sentiu aquela necessidade de contar às pessoas o que estava para acontecer. E durante um momento de adoração a Deus, falando com o Pai, angustiado pelo seu povo, então ele ouviu esse convite de Deus, perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele, sentindo que Deus podia usar a ele para abençoar outras almas, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Escreve o que o Senhor quiser na minha vida, usa-me para te glorificar e abençoar o teu povo. Quando nós lemos os versículos anteriores, percebemos que Isaías, ele sentiu sua indignidade, ele se humilhou diante do Senhor, e ele sentia que na presença de Deus ele deveria ser fulminado. Mas ele creu na misericórdia de Deus, não somente para com ele, mas também para com o seu povo. E por isso ele se apresentou a Deus, sentindo que ele não podia fazer a obra, mas que Deus podia. Ele falou: Senhor, envia-me, eu estou aqui, pode me mandar. São pessoas assim como Isaías que Deus está procurando hoje. Mensageiros que estejam dispostos a ir aonde Deus mandar, a se colocarem nas mãos de Deus. Deus não está buscando homens e mulheres que sejam capazes. Ele está buscando pessoas que estejam dispostas a serem moldadas por Ele. Eu costumo dizer, creio que já mencionei isso aqui outras vezes, eu sempre falo para os alunos da escola missionária, quando estamos nas classes, eu falo para eles: vocês sabem por que eu creio que Deus pode me usar? Eu falo porque um dia Ele usou um jumento para dar uma mensagem para um profeta. E se Ele usou um jumento, Ele pode me usar também. E eu creio que fora esse o sentimento que Isaías teve quando ele falou: Senhor, aqui estou. O Senhor usou um jumento, pode usar um jumento, o Senhor pode me usar, envia-me, eu estou disposto. Ele não se sentia capaz, digno, mas ele estava disposto a ser moldado para o Senhor. O chamado de Isaías começou nesse tempo de agitação política, de guerras, a ameaça iminente da invasão dos assírios sobre o povo, esse exército conquistando todas as nações. Israel não tinha chance de parar diante do exército sírio. Os líderes da nação judaica se preocupavam, estavam buscando soluções, mas eram soluções humanas para resolver os problemas que deveriam enfrentar diante da Síria. Buscavam soluções políticas, soluções militares, mas Deus já havia falado para eles qual era o problema. Deus tinha dito para eles que a decadência espiritual da nação de Israel era o que levaria eles à ruína. Isaías, movido de compaixão pelo seu povo, ele aceitou o convite de Deus para servir, para ir como mensageiro de Deus até o povo. Isaías capítulo 1, verso 5. Deus havia dito à nação o problema que eles tinham. Isaías conhecia bem. Isaías 1, verso 15 diz assim: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías sabia que o povo, a igreja de Deus estava para ser destruída.
Assim como as nações ao redor estavam sofrendo as consequências do seu distanciamento de Deus, o povo de Deus também seria visitado com juízos divinos. Deus permitindo que a nação da Síria trouxesse aflição e afligisse as nações ao redor de Israel e se aproximava de Israel. Isaías 43, verso 10. Deus disse assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Essa mensagem é para você e eu, é para nós aqui nessa noite. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi. E talvez você está pensando aí com quem Deus está falando, está olhando ao redor, pensando Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É com você que Deus está falando. É comigo que Ele está falando com cada um de nós. Não pense que é só com seu irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado. Deus está falando com você. Você é a minha testemunha, você é o meu servo, a minha serva, a quem escolhi. Vivemos em uma sociedade que se desintegra, como disse a poesia. Um mundo que se afasta de Deus, coberto pelas trevas. Derramamento de sangue por todos os lados. Filhos matando pais, pais matando filhos. É um mundo envolto em trevas. E Deus nos chama a nos compadecermos deste mundo, sermos mensageiros e dizer para as pessoas que esse mundo vai se acabar. Os juízos de Deus se aproximam, mas há uma solução. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus dos dias da igreja primitiva é o Deus dos dias da igreja do movimento de reforma. E Deus chama mensageiros para servir a Ele. Muitos homens e mulheres no passado aceitaram esse chamado. Não é uma tarefa fácil dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, envia-me, molda-me, usa-me, qualifica-me, habilita-me. Porque ao aceitar este convite, vem com ele responsabilidades, sacrifícios, decepções, mas vem também alegrias e movimentos de regozijo. John Knox, o reformador escocês, ele disse: dá-me a Escócia ou eu morro. Este era o clamor do coração de John Knox. Dá-me a Escócia ou eu morro. O amor de Cristo pela Escócia movia este coração, ardia no coração de Knox. Whitefield, um pastor anglicano itinerário, que ajudou a espalhar o cristianismo e o grande despertar na Grã-Bretanha e nas colônias britânicas norte-americanas, ele disse assim, essa foi a oração dele: se não queres dar-me almas, retira a minha. Em outras palavras, ele disse: se o Senhor não me usar para converter, trazer aos pés da cruz as almas, tira a minha alma, me leva ao descanso. Ele foi conhecido como o maior pregador ao ar livre do século XVIII. John Bunyan, ao pregar, disse ele, ao pregar não podia ficar satisfeito sem ver o fruto do meu trabalho. É frustrante, né? Para um pastor, um ministro, um missionário, um obreiro, pregar e não ver o fruto do seu trabalho. Você nunca vai se contentar em só estar pregando e não ver o fruto do seu trabalho. John Bunyan passou por esta agonia. Havia momentos em que pregava e parecia que nada estava acontecendo. Mas eu quero dizer a você que quando você compartilha o Evangelho, quando você se coloca nas mãos de Deus, mesmo que pareça que nada está acontecendo no seu ministério, alguma coisa está acontecendo ali. O fruto nem sempre vem no momento. Todos conhecem, já ouviram falar de John Bunyan, né? Foi um escritor inglês, famoso pelo livro Peregrino. Matthew Henry, ministro e pregador inglês, autor de um dos comentários bíblicos mais conhecidos do século XVI e XVII. Ele disse assim: tenho mais prazer em ganhar almas para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e prata para mim. Esse era o amor de Cristo no coração deste homem, onde ele desprezava as riquezas deste mundo para ganhar almas para Cristo. Ele tinha mais prazer em trazer almas à cruz
do que amontoar montanhas de ouro e prata para si mesmo. D.L. Moody orou ao Senhor: usa-me então, meu Salvador, para qualquer propósito que você precisar. Eis o meu pobre coração, um copo vazio, encha-o com a tua graça. Ele foi um evangelista americano no século XIX. Henry Martyn, ajoelhado na praia da Índia, para onde havia sido enviado como missionário, disse: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. Quando ele estava viajando, há uma história interessante sobre Henry Martyn. Quando ele estava viajando para a Índia, ele passou aqui pelo Brasil, na costa da Bahia. Diz que quando o navio ia passando pela costa da Bahia, ele viu que haviam muitas cruzes, igrejas com cruzes. Então ele olhou para aquelas cruzes e ele falou, se expressou, ele disse assim: quem será o feliz missionário que será enviado a proclamar o nome de Jesus nessas regiões ocidentais? Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? Cruzes existem em abundância, mas quando a doutrina da cruz será pregada aqui? Ardia a chama do evangelho no coração deste soldado da cruz. David Brainerd falou: aqui estou, Senhor, envia-me até os confins da terra. Envia-me aos habitantes selvagens das selvas. Envia-me para longe de todo o conforto terreno. Envia-me até a morte, se for para o teu serviço e para o avanço do teu reino. David Brainerd, ele foi também um evangelista presbiteriano americano e missionário enviado aos índios, aos nativos de Delaware e de New Jersey. John Welsh encontrava-se prostrado no chão nas noites mais frias, chorando e lutando com o Senhor pelo seu povo. Quando sua esposa lhe pediu que explicasse o motivo de sua ansiedade, ele respondeu: tenho que prestar contas de 3.000 almas e não sei como elas estão. Irmão White, uma das experiências que mais marcou na minha vida como evangelista, da irmã White, conta a história que um dia ela estava viajando e o navio onde ela estava foi açoitado por uma tempestade. A tempestade chacoalhava o navio tão fortemente que pessoas que dormiam nas beliches caíam pelo chão, acordavam desesperadas, gritando, e as pessoas corriam de um lado para o outro do barco. E alguém viu que a irmã White acordou, sentou-se à beira da cama e ficou tranquila, olhando as pessoas correrem de um lado para o outro. E aquela pessoa chegou para ela e disse para ela assim: todo mundo está apavorado. A senhora não tem medo dessa tempestade? Ela disse assim: olha, eu tenho uma obra para fazer neste mundo. Se eu já terminei esta obra, tanto faz eu ser enterrada aqui no mar ou no continente. Mas se eu não terminei a obra que Deus tem para eu fazer neste mundo, nem toda a água do oceano é o suficiente para me afogar. Tamanha fé dessa pioneira adventista. E muitas vezes quando eu vou viajar para algum país onde existe mais desafio, eu visitei a Ucrânia 2 vezes depois que começou a guerra, cheguei a semana passada da Rússia, e às vezes a gente fala que vai para países como esse e os irmãos perguntam: o irmão não tem medo de ir para esse lugar? Sempre eu lembro dessa experiência. E eu falo: eu tenho uma obra para fazer. Se eu terminei, tanto faz descansar aqui ou em qualquer outro país. Se eu não terminei, nem todos os armamentos são suficientes para me tirar a vida. Eu aprendi muito dessa experiência, tem me fortalecido nas minhas jornadas. E esse foi o pensamento dessa pioneira adventista. Irmãos, que Deus nos ajude, que nós possamos ser impulsionados pelos exemplos desses evangelistas, esses homens, essas mulheres,
que estavam dispostos a dar sua vida pela cruz de Cristo. Essa chama, essa paixão, esse prazer, esse gosto, esse amor que esses evangelistas tiveram, foi fruto do amor de Cristo brotando no coração deles. Foi fruto da oração, do estudo da palavra, do jejum e do desejo de servir. E vivemos hoje nesse tempo onde Deus está chamando a cada um de nós, dizendo a quem eu vou enviar. E sabe, só você pode fazer o trabalho naquele cantinho do mundo onde Deus te colocou. Só eu posso fazer o trabalho no cantinho do mundo onde Deus me colocou. Ninguém pode me substituir, ninguém pode substituir. Você é o missionário para aquela situação, para aquelas pessoas com quem Deus te coloca em contato. Precisamos desse amor, dessa chama do amor de Cristo em nossas vidas. Precisamos do fruto do amor de Cristo sendo produzido nos nossos corações. Para isso precisamos orar mais do que nós temos orado. Precisamos estudar mais a palavra de Deus do que temos estudado. Precisamos jejuar e ter o desejo de servir. Eu creio que neste final de semana aqui Deus vai falar a alguns corações. Almas serão abençoadas aqui, almas serão convertidas aqui. Pessoas vão entregar suas vidas para o Evangelho. Vão entregar suas vidas para Cristo. Pessoas que já entregaram suas vidas para Cristo, neste final de semana aqui vão fazer um concerto com Deus e se colocarem à disposição nas mãos dEle. Eu sei que algo maravilhoso vai acontecer aqui neste final de semana e você sabe por que eu sei? Aqueles que tiveram aqui para o pôr do sol viram. Terminamos o pôr do sol. Não tivemos tempo nem de sair. Eu estava antes de chegar no portão, começou uma chuva forte. Eu tive que voltar para cá, estava na entrada ali. De repente, um vento tremendo entrou aqui dentro. Ainda vemos o resultado um pouco deles, né? Começou a arrancar essas placas aqui. A gente assustado, sem saber se era placa de gesso, pensando que eram placas de gesso, né? Que começaram a cair. Graças a Deus que eram de isopor, né? Caíram várias, principalmente lá atrás, a água começou a descer, tiveram que tirar aí com o rodo da água. Ficamos assustados, quem estava aqui dentro se assustou, né? Aquela porta de metal bateu, foi um estrondo, enquanto a gente estava tonto com essas placas caindo, vem aquela porta e bate lá, foi um estrondo, a gente que estava lá mais perto da porta, mais tonto ficamos ainda. Foi um rebuliço, todo mundo assustado aqui dentro. E quando eu olhei assim, eu falei, glória a Deus, alguma coisa muito boa vai acontecer aqui nesse final de semana. E alguém não está contente, mas o céu está regozijando, porque Deus sabe que almas serão abençoadas aqui nesses dias. Isso é uma experiência, irmãos, que a gente tinha quando ia comportar. A gente saía de manhã, irmão Gabriel, comportamos juntos, não é isso? Alguns aqui comportamos juntos. A gente saía de manhã, eu era diretor auxiliar de comportagem na ASPA. A gente, quando saía, chegava assim logo de manhã. 8 da manhã a gente começava a trabalhar. Uma das primeiras casas que a gente batia, alguém maltratava a gente, não queria receber a gente, falava muito rude com a gente. O comportor, né, às vezes começando assim, já ficava meio desacabrunhado, pensando, isso é comportagem, né? Já preocupado. Eu olhava para o comportor assim, eu falava assim, hoje vai ser um dia bom. E alguém sabe que hoje nós vamos abençoar almas na nossa jornada. Hoje nós vamos vender muitos livros aqui, vamos deixar muitos livros com a mensagem em casas aqui nesse dia. E era sempre assim mesmo, irmãos. Quando o dia começava muito ruim, parecia que estava ruim, podia saber que era um dia bom. E alguém estava querendo desanimar a gente. E o mesmo aconteceu aqui hoje. Alguém querendo desanimar a gente. Alguns até pensando, vamos fazer a conferência ou não vamos? Claro que vamos, para a glória de Deus. Sobraram cadeiras, está aí, ó. Alguns que chegaram mais tarde nem perceberam, não é? Que o negócio foi tão feio aqui logo depois do pôr do sol. Louvado seja Deus. Irmãos, a responsabilidade de pregar o Evangelho neste mundo é da igreja. A responsabilidade de pregar a mensagem para os últimos dias de advertência para esse mundo é do movimento de reforma. Agora, a responsabilidade de salvar as almas é de Deus. O nosso trabalho é só pregar, é dar testemunho, pregar pela maneira que vivemos, pregar pela maneira que falamos. Mas quem salva é Deus. A igreja prega, o pecador ouve, Deus dá a fé e o arrependimento. E almas são convertidas e levadas ao pé da cruz.
No capítulo 4 de São João, tem uma história ali da mulher samaritana. Nós não vamos ler toda a história. É muito conhecida a história. Aquela mulher chegou ali preocupada em tirar água do poço. Era tudo que ela pensava naquele momento. Eu preciso de água, lá em casa está faltando água, eu preciso de água. E ela vem para o poço só pensando na água e carregando o cântaro na sua cabeça. Quando ela chega ali no poço chamado Poço de Jacó, ela tem um encontro com Jesus. Aquele encontro com Cristo muda todo o rumo da vida daquela mulher. A vida dela nunca mais seria a mesma. Jesus está passando pela sua vida, pela minha vida aqui nessa noite. E Ele quer transformar a nossa vida como Ele transformou a vida daquela mulher. Talvez você chegou aqui preocupado com certas situações da sua vida, da sua família, com certos planos. Talvez por alguns momentos aqui nesse auditório você tenha tido dificuldade de parar para ouvir a palavra de Deus, porque você está pensando em algum cântaro da vida que chama mais a tua atenção, que te preocupa mais do que a tua salvação. Mas Jesus está passando pela tua vida nessa noite, pela minha vida. E Ele quer transformar as nossas vidas para que a nossa vida, a tua vida, a minha vida nunca mais seja a mesma, que seja diferente. Eu quero ler só um verso daquele capítulo 4 de São João. É o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Pensa comigo só nessa partezinha da mensagem. Aquela mulher chegou tão preocupada com as coisas dessa vida. Ela tinha uma vida toda atribulada, 5 casamentos. Agora já estava no 6º casamento. Você tem uma ideia do que isso significa? Quem já passou por um divórcio, quem já perdeu um companheiro, uma companheira pela morte, sabe o que isso significa. 5 vezes alguma tragédia tinha acontecido na vida daquela mulher, da sua família. Eu não sei se era a tragédia do divórcio em algumas situações, ou se todos morreram, mas de toda maneira era uma tragédia, uma vida cheia de problemas. E agora ela chega ali com todas as suas preocupações, pensando na água que estava faltando em casa, e ela encontra com Jesus. E a Bíblia diz que quando ela encontrou com Jesus, ela esqueceu da sua preocupação mundana, esqueceu o cântaro, diz que deixou o cântaro para trás, nem lembrou de levar o cântaro. Aquele vazio que tinha na alma dela foi preenchido por Jesus, e ela deixou as coisas deste mundo para trás e se tornou uma missionária. Sem palavras, ela disse para Cristo: eis-me aqui, envia-me a mim. E ela foi para a cidade e disse que ela pregou o evangelho para as pessoas daquela cidade. E as pessoas foram confirmar o que ela tinha falado, foram encontrar-se com Jesus. Jesus quer tirar da tua vida, do teu coração, as preocupações deste mundo, para que elas não sejam mais a prioridade. Você e eu temos que viver nesse mundo, algumas coisas vão nos preocupar, mas as preocupações deste mundo não podem mais ser a nossa prioridade. Estamos vivendo na história final da história deste mundo, nos momentos finais da história deste mundo. E Jesus chama a gente para pensar como Ele pensava, para agir como Ele agia, falar como Ele falava. No capítulo 4 ainda de João, ali, eu falei que ia concentrar só no verso 28, mas os discípulos chegaram para Cristo, ali no verso 31 e 34, diz que os discípulos chegaram para Cristo e disseram: Rabi, come. Já fazia tempo que Jesus estava em jejum, sem comer. E os discípulos, preocupados para Ele, chegaram para Ele e disseram: Rabi, come. E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos irmãos, você entende o que Jesus estava falando aqui? Ele falou assim: eu já comi, vocês nem viram, mas minha comida era esta, é fazer a vontade do meu Pai, é salvar as almas. Minha motivação, tudo que eu penso é em salvar alguém. Essa é a obra que eu vim fazer aqui. Eu já acabei, já estou satisfeito. Ele esqueceu da comida, ele não estava importando-se com a comida mais, porque ele tinha acabado de salvar uma alma. A motivação de Jesus era salvar almas. A motivação de Cristo, que levou ele até a cruz, era você e eu. Ele só pensava em você. Ele só pensava em te salvar. Era tudo isso, isso era tudo o que ele queria.
Você era a motivação de Jesus. Qual é a sua motivação? Jesus quer ser a sua motivação. E quando fala de motivação, não tem como eu não lembrar de uma história que eu creio que contei aqui alguns anos atrás. Passou aqui em Curitiba, essa história. Tempo que Curitiba ainda era muito menor, estava crescendo a cidade. E aí a história diz que tinha um cemitério que estava no arrabalde da cidade, que hoje deve estar aí pelo meio de Curitiba já, né? Naquele tempo era fora da cidade, o cemitério. Mas depois do cemitério já tinha um bairro. E aí as pessoas iam para a cidade e quando voltavam à noite, já cansadas, resolviam cortar, né? Quase sempre cortavam, passando pelo meio do cemitério, cortava caminho para chegar até o bairro. E a história diz que, em uma noite nublada, um cidadão foi para um baile na cidade e voltava, mas uma noite nublada, no escuro, e ele não se deu conta que, quando ele estava passando pelo meio do cemitério, haviam cavado um buraco muito grande, era uma cova funda, um buraco fundo, né? E ele vem distraído ali, e sabe como que é, né? Às vezes o pessoal passando pelo cemitério, né, fica meio arisco assim, com medo, né? E lá vem ele com aquele medo todo. Quando ele chega lá, pumba, caiu dentro do buraco. Havia chovido, tinha lama, ele tentou sair, muito fundo do buraco, metia as unhas na parede, mas não conseguia sair. Cansou, estava cansado. E como ele estava muito cansado, ele falou, sabe uma coisa, eu vou ficar aqui, tirar um cochilo aqui mesmo, amanhã cedo alguém chega por aí e me tira daqui. Se acalmou, ficou tranquilo, né? Aí procurou um cantinho dentro do buraco, aquele buraco grande assim, ele procurou um cantinho, agachou ali, começou a tentar tirar um cochilo. Não demorou muito tempo, depois dele vem outro, na mesma situação. Apavorado, assustado, com medo, passando no meio do cemitério, né? Quem já foi católico, como eu já fui, até os 14 anos eu era católico, sabe o que é para um católico passar no meio do cemitério, né? O medo daquelas almas ali. E lá vem o camarada daquele jeito lá, chegou e pumba, lá dentro do buraco também. Caiu lá, e o outro escutou aquele barulho, despertou assim, mas ficou quieto ali, né? Para não assustar o companheiro, falou, ficar quieto aqui. Devagar aqui a gente vai se conhecer, né? Mas o colega caiu por último, esse estava muito assustado e ficou muito apavorado e queria sair e que não dava conta, escorregava de volta. E o outro ficou preocupado, falou, esse camarada vai morrer do coração, porque ele já estava assim, já, né, exalando, cansado, falou, vai morrer do coração. Tá com muito medo esse daí. Aí ele pegou e falou bem baixinho assim, né, devagar, mansinho assim, para não assustar o colega, né? Pegou e falou assim, rapaz, não adianta, eu já estou aqui faz tanto tempo e não consegui sair. Quando ele falou com aquela voz mansa e suave, ele só contou a história depois porque ele nunca viu o camarada. Ele disse que não sabe de onde, como que o camarada conseguiu, mas quando ele falou daquele jeito, o peão conseguiu sair do buraco e sumiu. Ele nunca soube quem foi. Depois contava a história, né? O que aconteceu? Motivação, né? O medo motivou ele conseguiu. A adrenalina bateu e ele sumiu. Saiu do buraco. Se Jesus for a sua motivação, as coisas na sua vida vão ser muito diferentes. Você vai fazer coisas que hoje você pensa que você não é capaz de fazer. Talvez você até sonhe em servir a Deus em alguma área da sua vida. Você quer dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero fazer isso, mas você pensa, eu não posso, eu não consigo. Você pode, aonde quer que você sinta que Deus te chamou, se Jesus for a tua motivação, você pode e você vai conseguir. Se você colocar no seu coração que você vai realizar a obra de Deus nesse lugar, que um dia você sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração, te chamando para servir a Deus naquele lugar, naquela situação, naquela profissão, aonde quer que seja que Deus tocou no seu coração e te chamou. Você era a motivação de Jesus. Ele só pensava em você. E Ele quer ser a sua motivação, que você pense nele, que você lembre a todo instante da cruz. Quem enviarei? É a pergunta de Deus. Quem irá por nós? Você vai responder nessa noite como respondeu Isaías? Estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu oro para que Jesus seja uma realidade na sua vida, para que Ele seja a tua motivação. Gosto muito da frase
de Charles Spurgeon, que ele disse assim: todo cristão é um missionário ou um impostor. Você vai ser um missionário para Jesus? Se colocar nas mãos dele nessa noite, para que ele te use, para que ele glorifique o nome de Deus na sua vida e use você para ser uma bênção para outros. Eu quero concluir agora com esse texto muito conhecido, Espírito e Profecia. Todo verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer ansiosos de beber da água da vida. Eu oro para que a graça de Deus abunde no teu coração de tal maneira que o amor de Cristo seja uma realidade na sua vida de tal maneira que a mesma transborde àquelas pessoas que estão ao teu redor. Que as pessoas olhem para você e vejam em você um servo de Deus, uma serva do Senhor, caminhando, marchando para um mundo melhor do que esse. Que cada alma com quem você entrar em contato, veja em você um mensageiro de Deus que disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o Senhor Jesus nos dê sua graça e coloque esse fogo em teu coração e no meu coração para ganharmos almas de nossas famílias, de nossa cidade. Todas as almas com quem Deus colocar em contato, que elas vejam Jesus em nós e sintam desejo de ter essa chama ardendo em seus corações também. Amém. Cristo bom